a lição 4 do nosso treinamento de líderes de home group, não é assim? Ok, o compartilhamento da palavra no home group, então tem 6 fatores indispensáveis a todos os home groups. São fatores que realmente não pode faltar no home group. Então, o que não pode faltar no home group? O que vocês perceberam agora? Como as canções, elas são importantes. Como as canções são importantes, certo? Essas canções, elas devem ser alegres. Então, nós temos no nosso cenário, no nosso livro de cântico, nós temos canções que elas são mais internas, são canções mais que nos levam à meditação, são canções mais internas, mas nós temos as canções alegres, por exemplo, como Manancial da Vida, Permaneça a Pensar, Jesus Cristo, Segura na Mão de Deus, que é bem conhecida, né, por outros meios religiosos. Também nós temos Deus Existe. Enfim, nós temos uma infinidade de canções alegres, mais animadas, que levam à empolgação, certo? Aí, o que nós podemos usar? Ah, pastor, então fica muito fácil quando você tem um violão, quando você tem, por exemplo, alguém que toca, quando você tem, assim. Mas o nosso home group não tem ninguém que toque, então como nós devemos fazer? Por isso que aqui está escrito, né? De preferência, usar um CD com as músicas mais conhecidas de todas. É claro que o CD agora já ficou um pouco ultrapassado, a gente pode pegar um pendrive, e eu coloquei aqui de propósito, por exemplo, uma caixinha. Irmãos e irmãs, no home group, uma vez eu comprei um conjunto de caixinhas e levei, né? Levei acho que 12 caixinhas, e aí cada home group adquiriu, né? Eu fui adquirir 25 de março, e comprei as caixinhas, saiu em torno de R$ 30, e aí, então, eu repassei para os home groups, né? E aí plugava o pendrive com as músicas, né? E ali tocava no home group. Então não precisa de violão. Não importa se tem um violão, não. Até porque nós devemos estabelecer um padrão. Que tudo que é feito no home group deve ser feito no outro. Então, se não tem ninguém que toque, então, de preferência, ter a caixinha. Mas quando não tinha caixinha, não tinha violão, a gente também fazia um estouro, usando as mãos, ó, as palmas. Tá vendo ali o home group cantando alegremente, empolgado, entende? E com músicas mais conhecidas. Então, em algumas ocasiões especiais, como um dia de confraternização livre, pode-se tocar um instrumento ou usar outras maneiras criativas. Teve um home group que tinha uma convidada nova, e aí era aniversário da convidada nova. A gente montou uma pequena bandazinha e fomos para lá. Não, era aniversário da mãe da convidada, né? A mãe da convidada estava com o coração fechado, então a gente montou assim, uma pequena bandazinha e levamos. E aí nós, o home group, cantamos música, por exemplo, do Roberto Carlos, né? Você, meu amigo de fé, irmão camarada. A gente sabia que aquela senhora curtia aquelas músicas, né? Nossa, foi muito bom, muito especial naquele dia, entende? Então, por exemplo, uma data especial, pode-se levar um instrumento, né? E aí, então, ser mais criativo. O home group tem que usar a criatividade, a nossa criatividade para envolver as pessoas. Então, para mais sobre canções, nós temos, então, um material, né? A lição 2, ela fala um pouco mais sobre as canções, mas deve ser bem empolgante. Uma outra coisa também importante para o home group é avisar a agenda. Então, tem que ter um momento dentro da reunião, porque a reunião tem canções, depois da canção, uma oração. A oração não deve ser longa, certo? No mínimo, no máximo, em 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Uma oração aberta, não oração para nós membros, uma oração mais aberta, que sirva para as pessoas que estão recebendo, né? Então, oração mais aberta, pode orar também, em nome dos verdadeiros pais de Jesus, amém. Uma oração mais aberta, dinâmica quebra-gelo, depois nós vamos aqui
fazer uma dinâmica ainda e gravar e deixar no nosso canal. A gente está preparando todos os vídeos para colocar no canal, está sendo gravado tudo. Então, lá na nossa agenda, então o sermão tem que ter dinâmica quebra-gelo, leitura da palavra, compartilhamento da palavra, meta semanal, depois os avisos. Esses avisos é a parte dos avisos da reunião. Avisar sobre o sermão dominical. Irmãos, eu sempre usava assim nos avisos. Então, irmãos, domingo, nosso home group vai se encontrar lá no sermão dominical. E convidava as pessoas novas para ir para o sermão dominical. Então, tem que passar essa visão da igreja local. Convidando as pessoas novas para o sermão dominical e combinar que todo o home group se reúne lá no sermão. Entende? Para que a igreja vai ficando cheia o sermão dominical. Passar a agenda de quando vai ser os seminários e outros eventos importantes da igreja. E isso, então, deve ser feito não como um simples repasso, assim, muito, de uma maneira muito displicente, ou não dando muito ênfase, né? Então, a aviso tem que ser passado com bastante ênfase, certo? Com alegria, motivação contagiante. Então, tem que passar esse aviso dessa forma. Não pode simplesmente ser só lido como algo mecânico, mas compartilhar com vibração e graça. O bom líder, ele transfere esse crescimento para a igreja local. Então, veja você, um ramo que dá fruto, ele tem que estar o quê? Ligado no tronco, não é verdade? Um ramo para dar fruto tem que estar ligado no tronco. Precisa estar centralizado e participando das atividades da igreja local. Se o home group não está participando das atividades da igreja local, ele é como um galho que está desprendido do tronco. E se ele estiver desprendido do tronco, o que acontece com o galho quando ele se solta do tronco? Ele vai murchar, depois ele vai secar e vai morrer. É como o home group. Se o home group não está bem integrado na igreja local, tendo a visão da igreja local, ele também vai murchar. Em algum momento ele vai desanimar. Então o home group que cria raízes próprias e deixa de se conectar ao tronco, a raiz principal, ele torna-se o quê? Um monstro, um monstrinho. Por que nós usamos a palavra monstrinho? Porque você imagina que ele vai crescendo ou ele vai desprendendo do tronco original, da raiz original, ele vai virando qualquer outra coisa, menos home group, uma coisa à parte, um órgão desconectado do corpo. E quando um órgão está desconectado do corpo, ele não tem a mesma visão do corpo. Então, qualquer home group que está crescendo, mas não consegue levar os membros ao sermão, ou os convidados ao seminário, a um, etc., tem alguma coisa errada com ele. Eu já vi home group assim, que não queria levar nem os membros, nem os convidados novos para o sermão, nem para o seminário. Então, tinha algo de errado com esse home group. Logo depois, ele foi desanimando e foi morrendo. Então, pode ser que esteja gerando filhos desnaturados. Você imagina um filho desnaturado? Então, o home group, ele não está bem integrado. Ele vai gerando filhos desnaturados, com raízes próprias. Então, o bom líder, ele sabe que o seu home group tem que estar ligado com a igreja local e com o sermão. Por quê? O que é o sermão na igreja? É um conjunto de home groups unidos. Então, se um membro ele é fiel ao sermão dominical e ao home group, mais cedo ou mais tarde, ele consegue vencer e superar as barreiras e crescer espiritualmente. Por isso, desde o início, quando entra convidados novos, todos os membros do home group precisam estar bem inseridos no contexto da igreja local, como sermão, seminário, todas as atividades da igreja local, para que o novo membro também, ele pega e esse ritmo e cresce dentro desse ritmo. Por isso que eu vou falar agora que nós
temos que passar a visão dentro do home group. Tem a reunião de home group, o líder, ele precisa ter bem claro na sua mente, no seu coração, a visão da igreja local. E principalmente, ter a visão de um vaso amoroso. Porque como é que nós vamos dar testemunho? No primeiro manual de home group, fala de 3 tipos de testemunho. O testemunho que se dá para si mesmo. Como eu posso testemunhar para mim mesmo? Seria a cura de ressentimento, a cura interna. Não adianta eu ir dar testemunho se ainda estou cheio de ressentimento. Então eu preciso me curar internamente. E aí vem o testemunho, que é o segundo tipo de testemunho entre os irmãos, que é aquela comunhão, aquela integração entre os irmãos. Ou seja, se tem o primeiro tipo de testemunho e o segundo tipo de testemunho, o testemunho para as pessoas de fora vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque eu já não tenho mais ressentimento, quer dizer, então eu não vou mais multiplicar o mal. Eu vou multiplicar só o bem. Tem muita união entre os irmãos. Então, quando as pessoas de fora, elas chegarem, elas vão chegar onde? Em um vaso amoroso. Então, esse home group, ele se torna um verdadeiro testemunho. Depois, a orientação 1 a 1 de crescimento. Lembra da orientação 1 a 1 que eu falei? Quando o pastor cuida do missionário, orienta bem o missionário recebe o cuidado pastoral do pastor. E este missionário, ele vai cuidar bem dos líderes de home group. E os líderes de home group vai cuidar bem do vice-líder, que vai cuidar bem de uma outra pessoa ali, ou do secretário do home group. Entende? Então, a orientação 1 a 1. Depois nós vamos falar mais sobre a orientação 1 a 1, que tem um livro só para nós falar da orientação 1 a 1. Além de outros aspectos da visão, deve ser enfatizada sempre a multiplicação. Então, a data, sempre ressaltar a data. Olha, daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, tal data o nosso home group vai multiplicar, como uma meta que coloca. Entende? Então, esse vaso amoroso, ele vai gerar um outro filho, um outro home group. Entende? E qual é os pais que não querem dar nascimento a filhos? Todo home group tem que ter essa visão de dar nascimento a filhos, né? Veja o que está escrito no livro de Abacuque, Abacuque 2, 2, 3. O que diz ali? Então o Senhor me respondeu e disse, escrevei a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a pessoa lê, mesmo que passe correndo, seria isso, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Então, irmão, veja, quando eu encontrei esse versículo bíblico, eu disse, é isso, o home group tem que passar a visão da igreja local, a visão de multiplicação, a visão do vaso amoroso, a visão do sermão cheio, da igreja cheia, de levar as pessoas para o seminário e que as pessoas têm que receber um a um. Então, o líder tem que ter bem claro a visão. Outro ponto, testemunho pessoal. Dentro do home group, tem que ter os testemunhos de vitória. Entende? Os irmãos têm que contar o testemunho de vitória. Pode ser um testemunho da vitória da meta semanal. Aí quando, dentro dos home group, eu sempre contava as vitórias que eu ganhava com as metas semanais. Entende? Eu sempre contava, eu não tinha medo de falar do meu defeito. Eu ia lá e dizia, eu era uma pessoa muito impaciente. Por exemplo, eu sempre falava da minha impaciência. Entende? Então, e aí eu contava a vitória da minha meta semanal. Nesse caso, falar sobre como foi sua vida antes de vencer, fale como você lutou para vencer e como é sua vida agora depois da vitória. Esses testemunhos têm que ser compartilhados
dentro da reunião de home group, porque isso vai encorajar outras pessoas a colocar a meta, a buscar também a sua vitória. Entende? Pode ser um testemunho diverso sobre a intervenção de Deus na sua vida ou de sua família. Imagina que, de repente, você recebeu, você sentiu que foi abençoado por Deus e recebeu uma graça. Você pode contar esse testemunho dentro da reunião de home group. Veja que a reunião de home group ela não precisa ser mecânica, né? Ela precisa ter esses ingredientes, entende? Para que os membros e os novos membros possam sentir esse amor de Deus também, como está acontecendo na vida dos irmãos. Agora, sobre o compartilhamento do testemunho pessoal, vamos ver ainda nessa lição como nós podemos preparar. Uma outra coisa que nós temos que preparar é uma palavra com criatividade. Então, nós precisamos fazer isso com dinamismo e inspiração. Entende? É preciso ter esse dinamismo e ter essa inspiração para poder fazer. Estar motivado, ser dinâmico. Então, é disso que trataremos em todas as lições deste manual. Sobre este compartilhamento com criatividade. Então, por isso, eu quero dar a dica aqui de nós estudar novamente a lição 2 deste manual sobre o compartilhamento da palavra. Então, você pode voltar na lição 2 e buscar essa parte aqui, ó, do compartilhamento da palavra. Outro ponto que tem que ter no home group, oração pelos necessitados. Entende? Então, dentro da reunião, o líder, de maneira dinâmica e criativa, ele então, ou outra pessoa que foi designada pelo líder, tem que dirigir este momento da oração. Então, irmãos, agora nós vamos fazer oração. Por exemplo, pode fazer um sorteio. Pegar o nome de todo mundo, e enrolar num papelzinho e sortear. E aquela pessoa que você tirou, você vai fazer oração a semana inteira pelaquela pessoa. Pode ser por sorteio. Então, por isso, tem que fazer de maneira criativa as reuniões do seu home group. Alguns home group, por exemplo, usam uma caixinha fechada, onde as pessoas escrevem ali os pedidos de oração, né, e coloca dentro da caixinha. Então, depois todos vão orar pelaqueles pedidos. Outras vezes podemos coletar os pedidos escritos, lê-los para que todos possam saber qual é o pedido de oração e todos orar junto. Eu sempre terminava a minha reunião de home group com todas as pessoas seguras na mão. Vamos dar as mãos agora e vamos orar para encerrar a nossa oração de home group. Aí eu fazia aquela oração, entende? Eu fazia aquela oração mesmo, que quebra barreira, oração que toca, entende? Porque nós temos que tomar essa posse, nós temos que ter esse poder de oração, entende? Todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus, Deus vai usar todos nós de maneira igual. Agora, é a minha determinação, é a nossa determinação com a qual nós estamos orando. Entende? Então, irmãos, os pedidos podem ser escritos num cartaz também, por exemplo, numa cartolina. Coloca todos os pedidos de oração lá e todos oram junto ali na reunião. Então, todos oram olhando para o pedido escrito. Podemos também ouvir todos os pedidos, distribuí-los entre os presentes e orar por esse, né, ou aquela, orar por aquele. Então pode dividir também, você vai orar por esse, aquele vai orar por aquele, entende? Pode dividir. Você ora por ela, vocês dois ora por esse. Então, usa a criatividade. O líder de home group, os irmãos dentro do home group têm que usar a criatividade para conduzir bem o home group.
Dependendo do pedido, podemos fazer um clamosão. Clamosão, né? Ficou bem gospel agora, bem evangélico, um clamosão. Mas, é claro, nós podemos fazer um clamosão. Quando os jovens, né, do CARP, do Full Time, estão aqui na sede, a gente ora 100 pessoas juntas. É aquele clamosão, um barulho lá no quinto andar, que não tem mau espírito que fique, entende? Então, esse clamosão. Os irmãos do home group também podem fazer um clamosão de oração. Todos orando ao mesmo tempo, juntos, né? Em voz alta, né? Oração que quebra realmente barreira. Então, Deus, Ele usa as pessoas. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus, os pais celestiais dos pais, usa os líderes, missionários e assim também pastor. Há outras maneiras criativas que Deus vai inspirar o líder e os membros como conduzir a sua reunião, como conduzir os seus home group. Por isso que nós temos que ser sensível e fazer tudo com graça e empolgação. O que vocês acham? Estou sendo empolgado demais? Esse estilo empolgado demais? Não. Eu acredito que a nossa vitória, ela vem do querer e da força de vontade em qual nós estamos acreditando e com a qual nós realmente estamos fazendo. Não podemos esquecer de orar pelos próximos eventos, por exemplo, da igreja. É interessante, né? Porque muitos eventos que nós vamos fazer, a gente coloca a condição. Teve um evento aqui que a gente realizou em Embu das Artes, né? Junto com os missionários, né? O seu Vidal, a senhora Rosa, né? Todos os missionários de São Paulo, de home group. Deu mais de 2.000 pessoas lá no ginásio em Embu das Artes. Nós fizemos muita condição para aquele evento, entende? Então, nós devemos abrir condição pelos eventos da igreja. Por exemplo, evento de home group. Vai ter um evento de home group, um encontrão de home group. Vamos abrir condição para a gente ter vitória. Copa da Paz, seminários de 7 dias. Né? A igreja local vai realizar um seminário de 7 dias. Vamos abrir condição pelo seminário de 7 dias. Entende, irmãos? Alguém deve cuidar para que sempre haja comes e bebes ao final do home group. Quer dizer que tem que ser uma regra. Mas isso é de suma importância, até porque os verdadeiros pais disse para nós, assim, na autobiografia, comida é amor, né? Então tem que ter um lanche. Uma pessoa pode ficar responsável, por exemplo. Essa semana pode ser a Vanúzia, na próxima semana pode ser o Júnior, na próxima semana pode ser a Dona Tereza de Franca, ou a Dona Rosa. Alguém tem que ser responsável pelos comes e bebes no final da reunião do home group. Normalmente é o anfitrião, né? O que recebe a reunião. Ainda que seja algo simples e barato, como pipoca ou cafezinho com biscoito, né? Olha, os irmãos lá emprumados preparavam preparavam os cuscuz com carne seca, sabe? Nossa! Deu água na boca agora. Bem, mas não precisa ser algo tão extraordinário, né? Mas deve ter. Por quê? Porque é aquele momento que as pessoas descontraem e elas começam a conversar mais como amigos. Então, tem que ter esse momento. As pessoas não devem sair correndo quando a reunião termina. Até parece, né, que às vezes a pessoa vai no sermão, aí começa a olhar no relógio, né? Que hora vai terminar? Ainda bem que ninguém faz isso. Nós que estamos aqui, a gente não faz isso, não é verdade? Certo, na reunião de home group não precisa essa pressa. Tomara que essa reunião termine. Mas termina logo, já vi pessoas dizendo assim, vamos terminar essa reunião logo, estou doido para ir embora, né? Isso não combina. Por quê? Porque é na reunião de home group que nós vamos fazer o oicos. Pode ser que oração, quebra-gelo, leitura da palavra, compartilhamento da palavra e meta semanal possa ser feito dentro de 40 a 1 hora. Mas aí o conversar depois pode durar 2 horas, 3 horas. Não tem pressa de terminar. Porque é ali que nós vamos cativar. Entende? É ali que nós vamos ganhar. Devemos ganhar
pela celebração. É na celebração que nós devemos ganhar. É no realizar, é no fazer o oito, é no conquistar. Devemos dar bastante atenção para os visitantes. Então, se foi 2, 3 visitantes, cada membro pega um para conversar. Nunca deixe o visitante lá sozinho. Eu já vi reunião que às vezes 2 membros, 3 membros começou a conversar e o visitante ficou lá sozinho. Depois ele começou a desanimar, depois ele disse, então eu já vou. Por quê? Porque não recebeu atenção. Devemos dar bastante atenção aos visitantes que vêm do nosso home group. Então esse momento deve ser encorajador e, então, e praticando com toda a atenção, pois ele gera comunhão e solidifica vínculos e compromisso. É o momento daquela confraternização do cafezinho. Estou falando do cafezinho, tá bom? Momento do lanche. Orientação práticas para o compartilhamento da palavra. Então vamos lá. Orientações práticas para o compartilhamento da palavra. Não precisa ninguém a hora falar ou compartilhar. Não precisa ninguém a orar, falar ou compartilhar. Por quê? Estimula as pessoas, mas não as pressiona. Então, não pressionar as pessoas. Ora você. Não faça isso. Combine antes. Nem também os novos convidados devem ser pressionados a falar. Isso pode afastá-los do grupo. Então, nesse momento, o líder, ele é um facilitador da reunião, não um pregador, ele é um facilitador. Então, como ele vai facilitar? Às vezes tem um home group que segue aquela ordem, né? Daqui para lá. Então, fala você. Assim, não. Pode ser de maneira bem aberta também. Por exemplo, então, alguém gostaria de comentar sobre o tema que foi falado? Alguém, você deixou bem aberto. Entende? Ou pode combinar um membro, olha, você começa falando. Aí se ninguém falar, fulano fala. Entende? Deixar bem aberto, assim, já combinado, e os membros vão falando. Ou você pode jogar uma palavra também. Por exemplo, uma pessoa não falou, você pode perguntar, então, na sua opinião, como será no reino dos céus? Algo bem simples, mas bem estimulante. Na sua reunião, na sua opinião, como será o reino dos céus? Na sua opinião, o que é uma família ideal? Ou seja, você jogou uma pergunta para a pessoa, mas uma pergunta bem estimulante, que leve a ela a comentar. Entende? Ok, então não deve pressionar, né? Deve estimular. Não deixe que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes. Então, já participei de home group onde um irmão da igreja sempre tocava na política, por exemplo. Chegava a vez dele comentar, e ele dizia, ele começava e depois ele partia para o lado da política. Mas eu não corrigia ele ali, entende? Mas falava com ele depois. Mas não é bom levar assuntos irrelevantes. Por exemplo, cada um deve compartilhar somente o que Deus falou consigo, através da palavra, no dia ou sobre algo que ele está enfrentando em sua vida prática. Então, o compartilhamento tem que ser do tema que foi lido. Se o tema foi lido sobre família, vamos falar de família, do tema. Se o tema tratou, por exemplo, de relação pai-filho, amizade verdadeira, tem uma pessoa que me diz assim, eu sofro muito, um líder de home group diz assim, eu sofro muito no meu home group, porque fulano fala demais. E ele tenta expor o seu conhecimento dentro da reunião. Não é lugar para isso. Não vai ficar legal, entende? Por isso, aquele núcleo do home group, que são os membros antigos, tem que estar bem combinado já. Porque nós estamos fazendo home group para quê? Para criar ambiente dos reinos dos céus e nós ganhar filhos espirituais. Entende?
na palavra, pontos, estimule o compartilhamento de dificuldades e lutas. Eu posso falar de minhas dificuldades do home group? Posso. Eu não vou matar um membro novo se eu falar de forma positiva. Por exemplo, eu posso falar de uma dificuldade minha com a minha esposa, por exemplo, um desentendimento de casal dentro do home group? Bem, se eu falar de forma positiva, não jogando a culpa nela, olha, essa semana não foi muito boa, né? Eu realmente perdi a paciência com a minha esposa, mas eu sinto, né, que a culpa foi minha. Mas eu vou lutar para vencer. Ou seja, eu falei de um problema, falei de uma dificuldade de forma positiva, não jogando a culpa em ninguém, falando que a dificuldade foi minha, mas que eu vou lutar para vencer. Eu acho que eu não espantei ninguém com isso. Verdade? Também não joguei a culpa em ninguém. Onde há honestidade, os vínculos são firmados. Tenha um bom senso de perceber os limites e detalhes das confidências compartilhadas. Entende? Então, se as pessoas sentem que eu sou uma pessoa de confiança, eu não estou enganando, elas vão sentir, essa pessoa, então, eu posso criar vínculo. Então, se uma pessoa estiver saindo do contexto da conversação, você percebe que aquele irmão, ele tá levando para outro lado, deve cortar amorosamente. Como eu posso cortar alguém amorosamente? Tem que ser muito sábio nessa hora. Então, eu posso dizer, né? Nossa, ok.